Se você estava buscando como fazer a estrutura, como fazer um artigo científico, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo que você tem que seguir para escrever qualquer artigo científico, seja para publicar ou seja um artigo científico nas normas ABNT que você precisa para a sua faculdade. Tá? Eu vou te mostrar a teoria e também vou te mostrar na prática, segundo um artigo científico que eu publiquei. Beleza? Então, se era isso que você estava buscando, se você queria aprender a fazer um artigo científico, esse vídeo é para você e eu já vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque quando você faz isso, você incentiva muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você, tá? Então, se você se identifica um pouquinho com esse nosso objetivo de sempre estar te ajudando, sempre estar trazendo cada vez melhores conteúdos para resolver o seu problema, para entregar aquilo que você buscava, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso é de extrema importância para a gente. Fechou? Então vamos começar. Roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o que vem em primeiro na estrutura de um artigo científico é o quê? O título e os autores. Então, na prática, como que é? Ó, título, aqui é um artigo científico que eu publiquei com outros colegas. Aqui a gente coloca o título, os autores e o vínculo de cada um, né? Então pode ser programa de pós-graduação, pode ser algum laboratório que você esteja inserido, ou pode ser só a universidade que você está cursando. Pode ser isso também. Tá? O resto aqui é feito segundo a revista científica, você não precisa se preocupar. Então nesse primeiro momento, o que você precisa se ligar? Título, quais são os autores do trabalho, pode ser só você e o seu orientador, pode ser você e mais alguma equipe, e o vínculo de cada um. Pode ser só a sua universidade, pode ser a sua universidade, o seu laboratório, pode ser um programa de pós-graduação ou alguma coisa que você esteja inserido. Tá? Então vamos lá. Título e autores, já foi. Vamos colocar em amarelo. Aí depois vem abstract ou resumo e palavras-chave. Se você está fazendo um artigo científico, se você está fazendo um artigo científico para a sua faculdade, possivelmente você não precisa de abstract e pode precisar de um resumo em português. Aí você vai fazer um resumo em português. O abstract é o resumo em inglês, tá? E é isso que eu vou te mostrar agora. O que é o abstract? É um resumo de todo o artigo científico. Então você vai pegar aqui, ó, essas três primeiras linhas falam da introdução, depois você vai ver que vai falar de objetivo, depois a gente vai falar um pouco da metodologia, depois um pouco de resultados, um pouco de discussão e vai fechar com a conclusão. Então o resumo é justamente isso. É resumir em poucas palavras, normalmente até 300 palavras, tudo que vai ser visto no artigo científico, as coisas mais importantes. E aí você vai colocar isso em português se for resumo e em inglês se for abstract. Abaixo do abstract ou do resumo, a gente tem keywords ou palavras-chave. Nesse caso são keywords porque estamos falando de abstract, então é um resumo em inglês. Se você estiver fazendo um resumo, aí você vai colocar palavras-chave ao invés de keywords. E o que são essas palavras-chave? As palavras-chave são o seguinte: quando alguém for lá e buscar no Google alguma coisa relacionada ao seu trabalho, a gente quer que apareça. Então a gente vai colocar na palavra-chave. Por exemplo, aqui ó, tá Mata Atlântica. Então o que significa isso? Se alguém procurar no Google acadêmico, em alguma base de dados de artigo científico por Mata Atlântica, o meu trabalho vai aparecer. Conservation, então conservação. Se alguém pesquisar por artigo científico com a palavra-chave conservação, eu quero que apareça. Tá? O que você tem que se atentar aqui? Não coloque nas palavras-chave as mesmas palavras que já estão no título, porque aí você está anulando elas. Como elas já estão no título, elas já vão aparecer. Então o ideal é que você aumente a chance de você aparecer quando alguém faça uma busca. Gabriel, por que eu quero aparecer quando alguém faz uma busca? Porque daí você aumenta a chance das pessoas lerem. Quando as pessoas leem o seu trabalho, elas podem citar. Quando elas citam o seu trabalho, aumenta a relevância do seu trabalho. Tá? Então escolha bem suas palavras-chave ou suas keywords. Beleza? Abstract, resumo, palavra-chave já foram. Introdução. Aí beleza, o próximo passo é a introdução. Na introdução, você vai fazer uma contextualização histórica, você vai falar dos conceitos que você vai abordar no seu trabalho e vai relacionar isso com seus objetivos, com a sua área de estudo e principalmente com os resultados, com aquilo que você imagina, com as suas hipóteses. Tá? Então basicamente a introdução é isso. Fazer uma contextualização histórica, falar dos conceitos importantes para o seu trabalho e também mostrar o seu objetivo e aonde que você quer chegar com o seu trabalho. Beleza? Assim
a gente fecha a introdução do trabalho. Depois vem a metodologia, que dependendo da onde você vai colocar seu trabalho, pode ser um TCC em formato de artigo científico, pode ser um trabalho, artigo científico para a faculdade, pode ser um artigo científico que você vai publicar numa revista. Cada um desses pontos, ela tem necessidades específicas, tá? Então aqui, ó, tá escrito methods ou métodos, porque é uma revista científica. Então, quando você for escrever, você precisa ver qual que é o escopo desse trabalho, para aí você conseguir colocar ali o título. Se no escopo da revista tivesse metodologia, eu precisaria colocar metodologia aqui nesse título. Como o escopo da revista está escrito methods, então eu escrevi lá métodos. Tá? Então isso vai variar um pouco de acordo com aonde você quer chegar com o seu trabalho. Pode ser na faculdade, pode ser numa revista, e aí você tem que dar uma olhada no escopo desse trabalho. Tá? Dentro da metodologia você pode dividir ela em algumas partes. Pode colocar em, por exemplo, área de estudo, coleta de dados, e aí pode contextualizar isso com imagens. Assim você pode fazer a metodologia da forma que for mais didática para a pessoa que for ler entender aquilo que você fez. Isso tem que deixar muito claro o que você fez e onde você fez a coleta, como que você coletou e como que você analisou os dados. São as 3 coisas principais que tem que ter numa metodologia. Se você tiver tudo isso, você tem a metodologia de um artigo científico. Fechou? Metodologia foi então. Depois vem resultados. Resultados é aquilo que você encontrou no seu trabalho. Então o que você encontrou? Depois de analisar seus dados, você vai colocar isso numa tabela, vai colocar isso num gráfico, como esse aqui, ó, uma tabela como essa, uma tabela como essa. Por que a gente faz gráficos e tabelas? Porque a gente expressa os dados de uma forma mais visual. Então quando a gente coloca isso na tabela, coloca isso num gráfico, fica mais fácil para o leitor entender os seus resultados de uma vez só. Então é por isso que a gente tem que ter tabelas e gráficos sempre que possível. Fechou? Isso que são os resultados. Aquilo que a gente encontrou depois da análise de dados. Aí vem a parte da discussão. O que é a discussão? Discussão é você pegar seus resultados e comparar com os resultados de outros trabalhos. É como que se o seu trabalho estivesse discutindo com outros trabalhos, por isso discussão. Tá? Então você vai colocar isso em uma ordem que faça sentido para o seu trabalho. Normalmente essa ordem se dá a partir de uma ordem de importância. Então os resultados mais importantes vêm primeiro, discutindo com outros trabalhos que chegaram em resultados parecidos aos seus. Aí depois a gente vai para os resultados secundários, terciários e assim por diante. Aí a gente fecha a nossa discussão. Beleza? Fechamos a discussão também. Fechou. Vamos para a conclusão então. Cadê a conclusão? Discussão. Nesse caso aqui, a conclusão ela vem no último parágrafo da discussão. Dependendo de onde você for colocar, pode ser para a sua instituição de ensino ou para uma revista, normalmente essas são as funções de um artigo científico, você vai ver se a conclusão se é um parágrafo à parte ou se ela fica dentro da discussão. Se ela ficar dentro da discussão, ela vai no último parágrafo, assim como está no escopo desse trabalho aqui. Então, a conclusão é você colocar os resultados mais importantes, como que esses resultados impactam a sociedade ou impactam a sua área de estudo, quais são os próximos passos que os próximos pesquisadores podem abordar e como que você acha que esse estudo pode ser importante de uma forma geral para a sociedade. Fazendo isso, você tem a conclusão do seu artigo científico. Fechou? Conclusão, então, ou considerações finais, é fechado. Agradecimentos. Nos agradecimentos você vai agradecer a quem te ajudou no trabalho. Pode ser quem te deu a bolsa de estudo, pode ser um órgão de fomento, pode ser alguém que te ajudou a coletar os dados, alguém que te ajudou a analisar os dados. Você vai fazer os agradecimentos de acordo com aquilo que você sente no seu coração, que é justo fazer. Então, se alguém te ajudou ao longo dessa trajetória, você vai colocar nos agradecimentos. Beleza? Depois, temos as referências. Quais são as referências? Referências se dão a partir das citações que a gente fez ao longo do trabalho. Então, para cada citação, a gente tem que ter uma referência. Aqui no final do trabalho tem todas as referências das citações que foram usadas ao longo do trabalho. Beleza? E por último, a gente tem o quê? Vamos fechar aqui a referência. A gente tem um material suplementar, que é opcional ou não. Então, para que a gente tem esse material suplementar? O
para se alguém quiser ir lá e repetir o trabalho para ver se realmente encontra os mesmos resultados que a pessoa pode fazer isso através dos dados que a gente forneceu no material suplementar. Nesse material suplementar, ele também é útil porque às vezes as revistas têm um número limitado de figuras, de gráficos, e a gente pode colocar o restante dos gráficos no material suplementar. Então se o limite é 3, mas a gente tinha 8, a gente pode colocar os 3 mais importantes no trabalho, no artigo científico, e os outros 5 no material suplementar. Tá? Então para que a gente quer que as pessoas vejam se conseguem reproduzir os nossos resultados? Porque artigos científicos que são reproduzíveis são os melhores artigos científicos da ciência. O grande objetivo de um artigo científico hoje é que ele seja feito com transparência e que alguém possa reproduzir esse trabalho. Então é a reprodutibilidade da ciência. Esse é o principal fator que leva um artigo a ser top. Beleza? Então se você seguir essa estrutura e esses tópicos, fazer da forma como a gente falou nesse vídeo, com certeza você vai ter um ótimo artigo científico. Fechou? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se você quiser aprender na prática como fazer um artigo científico, aqui no primeiro link da descrição tem o link para o meu treinamento, que é o treinamento à prova, o Família à Prova. Lá eu vou te mostrar o passo a passo de como você deve fazer um artigo científico nota 10 em pouco tempo. Fechou? Forte abraço e até a próxima.